Graça e paz, povo de Deus. Até ontem eu achava que eu era estranho, agora eu estou percebendo que vocês também são. Que bom, acho que lá no céu vai ter um bando de estranho. Que alegria estar com vocês. Eu queria convidar aqueles que passaram o dia fazendo compra, inclusive na hora da sessão pela manhã, que acordasse, porque para você ouvir a palavra do Senhor agora. Você que nos assiste agora, que Deus abençoe tua vida, que você possa compartilhar essa palavra, para que ela possa encontrar algo muito especial no coração de alguém. Eu ontem, diante de todos os protocolos, eu fiquei meio intimidado de apresentar meu povo, meu time, e creio que hoje a gente já poderia fazer um pouquinho diferente. Eu já estou mais à vontade, então já passou um pouco do medo, não é? Já não me sinto estranho sozinho. Então eu quero apresentar a vocês rapidamente, antes de nós meditarmos na palavra, um pouquinho do meu povo. Libera para mim, meu querido, vê se vamos para cá, para lá. Aí, muito bem, essa aqui é a minha família, vocês já conheceram a Miriam, alguns já tiveram o prazer de conversar com ela e ver que lá no céu ela vai ter uma coroa grande, porque você imagina, eu conheci a Miriam, eu tinha 15 anos de idade, então ela está me suportando desde os 15 anos de idade. Foi minha primeira namorada e nós nunca conhecemos uma outra pessoa a não ser um ao outro. Nós nos guardamos para o casamento, fomos para as núpcias puros e permanecemos um para o outro até o dia de hoje. 27 anos de casado. E ela estava tão bonita ontem, ainda mais, que eu me apaixonei ainda mais por ela. Então todo dia eu sou mais apaixonado por ela, né, meu amor? Inclusive, se alguém puder levar o Mateus hoje para dormir com vocês, seria uma boa pedida. Está aí também, os casados entenderam. Esse aí é o João Vitor, fruto de momentos como esse que eu acabei de dizer. João Vitor, ele é um querido, tem 21 anos de idade, mora nos Estados Unidos, vocacionado também, está estudando ali em Dallas. Também, esse é o Mateus, vocês já conheceram o Mateus, já viram o Mateus por aí, baterista, gente, pensa no menino que gosta de tocar bateria. O João Vitor é calmo, sereno e tranquilo, é a mãe. E o Mateus é daquele jeito, daquele estranho. Enfim, aí está a minha família, eu sou filho único, eu fiquei filho único, meu pai é filho único, então você imagina você que eu não tenho irmão, eu não tenho tio, e eu não sou sobrinho, e eu não tenho primo. Obrigado por ser minha família, porque senão eu estaria bem enrolado numa hora dessa. Então, a igreja, para mim, sempre foi um ambiente onde eu considerei como a minha casa, como meu povo, como minha família. Sou apaixonado pela igreja do Senhor. Brincadeiras à parte, eu fui descobrir que a igreja tinha esse negócio de ordem dos pastores batistas, esse negócio, WhatsApp, gente que às vezes não se desentendia. Depois de adolescente, já indo para a juventude, porque meu pai sempre mostrou para mim uma outra... Mas não mostra tudo não, irmão, deixa eu contar a história. Sempre mostrou para mim uma outra parte, obrigado, da história. Então, quando eu descobri que a igreja era feita de gente imperfeita, já era tarde demais para não ser apaixonado pela igreja. Então, sou apaixonado pela igreja do Senhor Jesus. A pessoa que eu mais amo nesse mundo é o Senhor Jesus. A minha família é a igreja de Jesus. Para mim, eu nem vou falar muito, senão eu começo a chorar. Nossa igreja começou aqui, basicamente nessa casa, e essa multidão de gente que vocês estão vendo aí, mais da metade é americano. Então, na verdade, você imagina como é que era o tamanho da igreja, né? Eu estou por aqui em algum lugar, já me perdi ali. Só nessa foto eu era magro, depois de lá para cá nunca mais. Nessa casa funcionava a escola bíblica e depois a igreja começou a crescer, a gente começou a fazer rotatividade nas casas. Cada domingo a escola bíblica era num lugar, cada domingo o culto era num lugar. Até que então nós fomos para... Pode ir para frente, esse trem não está indo não. Aí. Até que então nós fomos para um salãozinho alugado. Esse salão tem uma história muito interessante e o meu pai, ele sempre foi muito estratégico. Então ele colocou tipo 15 cadeiras e enchia, e ele deixava os 2 diáconos preparados. Se chegar uma pessoa, você põe mais uma cadeira, 2 pessoas, você põe 2 cadeiras, 10 pessoas, você põe 10 cadeiras. Então ele começava o culto e dizia assim: a igreja está cheia hoje, né, irmãos? Aí chegava 5 pessoas, ele parava o culto e dizia assim: os irmãos, me perdoem, mas é que hoje deu superlotação, por favor, mais cadeira. Então, desde que eu conheço meu pai, a igreja está cheia, porque ele só punha o número de cadeiras que ele imaginava que ia ter de gente. Bem,
Chegou o momento que realmente ficou cheio. Nós ganhamos uma capela dos nossos irmãos norte-americanos. Eu quero louvar o nome do Senhor pela vida dos nossos irmãos norte-americanos que abençoaram e continuam abençoando o nosso país de uma forma muito generosa. Essa capela chegou uma hora que não cabia mais gente. Então meu pai vem da área da engenharia e projeto. Ele foi projetista da Petrobras durante 25 anos, quando faltando 5 anos para se aposentar, ele pediu a conta com a aposentadoria integral, que seria de 40 salários mínimos, para assumir um ministério que estava começando desse jeito. Então você imagina, né? Depois fala que a minha igreja não é o hospício, começa do louco do meu pai. As paredes foram projetadas, nenhum americano tinha pensado nisso, mas o brasileiro ele dá a volta. As paredes, quando enchia, as paredes abriam. Então os diáconos vinham abrindo as paredes, os compensados que tinha, e o povo ficava em volta. Mas chegou uma hora que não teve jeito, a gente teve que construir um templo de alvenaria. E nesse templo de alvenaria, pode passar, por favor, chegou a hora que ficou cheio. E nós estávamos com 3 cultos. Você vê aí que para o Espírito Santo passar ali no meio dava trabalho. Olha o tanto de gente que já tinha. Esse lugar agora, ele está sendo, agora no mês de julho, ele vai ser reformado inteirinho, ele tem uma capacidade para 400 pessoas, tem 9 salas, está no centro da cidade, e nós vamos reformar ele agora para ser a sede do nosso instituto. Também, daí nós saímos procurando outro lugar. Pode ir, por favor. Corta para mim. Saímos para outro lugar e alugamos o shopping da cidade. Porque a gente é estranho. Você imagina, não tinha um espaço grande suficiente para comportar as almas que estavam se salvando ali. Agora o irmão não pode passar, porque eu não dei sinal, o irmão segura. Fica comigo aqui, irmão. Então o shopping, esse shopping tinha muitas vezes que nós recebemos 500, 600, 700 visitantes. E era interessante porque muitas vezes o povo descia da praça de alimentação, das lojas americanas, bebendo cerveja, comendo salgadinho, e meu pai falava para os diáconos, deixa entrar bebendo que vai sair tudo sóbrio. E o povo começou a encontrar Jesus naquele lugar, até que deu um acidente. Olha, agora você veio junto, eu gostei. E esse acidente levou o telhado da igreja. E foi um tempo muito difícil, porque no dia seguinte desse acidente, nós tínhamos uma campanha missionária com o pastor Fernando Brandão lá. Então você imagina como é que ficou o nosso coração. Eu ligando para o meu pai, chorando, dizendo, pai, meu pai estava com a minha mãe no hospital, pai, o senhor não sabe o que aconteceu aqui, voou o telhado da igreja, as cadeiras voavam a 4 metros de altura, os microfones você pegava assim, pingava água, um esforço de tanto tempo, tanto recurso investido ali. E chorando, ele disse assim, para chorar, rapaz, você não é homem, não, chama os líderes agora, tem alguém machucado? Não tem, convoca todo mundo, 9 horas da manhã, nós vamos secar esse trem, Deus vai mandar a gente para outro lugar. Eu com fé, orei, que amanhã, aí eu fui dormir, fiquei pensando, gente, nós passamos meses procurando um lugar, e ele disse que amanhã nós vamos estar em outro lugar, eu estou na fé dele. Enchemos os caminhões para esse novo lugar. E então o irmão desavisado da minha igreja chegou, tem que sempre alguém para fazer a pergunta. Ele disse assim, onde nós vamos levar isso aqui? Está tudo cheio de caminhões, para onde nós vamos? Eu falei, não sei. O Senhor vai dar o lugar. Quando eu falei isso, o prefeito e a defesa civil parou na frente. E disse assim, soubemos do acidente e já preparamos um novo lugar para vocês, um lugar para 1.200 pessoas. E nós fomos para lá no mesmo dia do domingo. Pastor Fernando Brandão pregou, ainda levou um bocado de gente para ele, para o Rio de Janeiro, para trabalhar com ele lá. Levou o Radical, levou o Vitor, levou a Ju. A partir desse culto, nós tivemos a primeira turma do barco. A primeira turma de médicos do barco foi da nossa igreja. Então veja que mesmo em meio a acidente, mesmo em meio a dúvidas, em tantas coisas que muitas vezes assolam o nosso coração, até no ponto de vista de missões, o que nós vamos fazer agora? O Senhor está conosco. Eu não tenho a foto da próxima etapa, porque nós ficamos 1 ano depois de uma tenda no estacionamento, que esse lugar já não comportava mais, e foi muito difícil. Foi um tempo que não tinha banheiro. Agora você imagina, sol de 40 graus, no estacionamento, sem banheiro, grávida. Pensou? Vamos deixar isso para lá, que eu não vim contar desgraça não, mas foi muito difícil. Só ficaram os crentes. Então nós pedimos, Senhor, nós precisamos de outro lugar. Então, algumas vezes nós passamos por esse teatro municipal. Olha aí, quanta coisa linda aconteceu nesse lugar. Depois o Senhor arrumou para nós uma fábrica alugada. Essa fábrica estava abandonada. Nós investimos
na época, quase R$500 mil só para colocar telhado, forro, e nós contratamos 7 empresas, 200 voluntários, trabalhando 40 dias de manhã, tarde e noite. Eu fiquei 5 dias sem ir para casa, foi uma loucura, mas nós inauguramos dia 7 de setembro, e estamos lá até hoje. Esse espaço é alugado, nós temos nesse espaço 17 salas, 15 banheiros, estacionamento para mais de 200 carros, vamos construir agora mais 10 salas, porque a escola bíblica está lotada, e nós não temos onde colocar mais aluno. Então, graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Bem, paralelo a isso, o Senhor foi nos abençoando com um projeto social nas escolas. Hoje nós temos a chave de uma das escolas da cidade, onde nós trabalhamos de contraturno. Nós oferecemos por volta de 15 modalidades agora, né? 15 modalidades, completamente de graça para a sociedade. Nós estamos atendendo aí por volta de 700 alunos, atendemos 400 famílias com cestas básicas mensalmente. Na época de pandemia, a ação social da cidade, a promoção social da cidade, entrou em contato conosco e disse: olha, não tem mais comida para a gente dar cesta básica, porque a crise era muito grande. E o prefeito disse: nós precisamos de ajuda da igreja. Convocamos a igreja e, como um piscar de olhos, 24 toneladas de comida entraram na ação social da prefeitura municipal. É proibido lá na minha igreja, é proibido pedir coisa para político, para vereador, para a prefeitura. A igreja, ela tem o suficiente para abençoar o seu povo e para derramar sobre a vida da cidade. Não faz sentido um membro da igreja não ter dinheiro para pagar o aluguel, um membro da igreja não ter dinheiro para pagar água, luz. Eu sei que eu quase matei o tesoureiro, que eu deixei o caixa com R$25 mil, e R$25 mil dava só para pagar o começo do aluguel. Então você imagina. Mas o Senhor nos prosperou, o Senhor nos abençoou. Nós estamos expandindo. Pastor, fiquei contente com a questão de missões, porque quando eu assumi a igreja, nós tínhamos 8 missionários, agora nós já temos 24 missionários, e a nossa meta, a médio prazo, é chegarmos a 100 missionários sustentados pela igreja. Eu estou concorrendo com o pastor Grava, da PIB de Santo André, mas ele sempre está na minha frente, agora já está com 130, então eu estou correndo atrás dele. Corra atrás de quem está fazendo coisa, não corra atrás de quem não faz nada, porque senão você também vai ficar sem fazer nada. Enfim, nesse meio tempo, o Senhor nos deu a graça de conhecer a visão da igreja multiplicadora, e nós começamos nosso pequeno grupo multiplicador. Antes de você abrir a tua boca e falar para a pessoa que está do lado: isso aí não é pequeno. Deus revelou aqui para mim. Eu quero te apresentar esse cidadão aqui. Jucimar, amigo do Ricardo. O Ricardo, esposa da Samara, que está em algum lugar aqui. Não sei onde é que ela está, deve estar aqui fora das câmeras. Se você perceber, essa daqui é minha secretária, essa aqui está sentada no colo dela, percebeu aqui? Ó, tinha gente sentada no colo de todo mundo aqui. Nessa foto não aparece, mas tinha 70 pessoas nesse dia. Tinha colchão dos meus filhos, do quarto, tapete, tudo espalhado pelo corredor. E a casa lotada. Sabe por quê? Porque minha esposa levou uma discípula a Cristo, a esposa dele. E ele convidou o Jucimar. Sabe quem que é o Jucimar? Ele era o maior assaltante a carro forte do Brasil. E esse cara chegou direto da penitenciária de Avaré, no meu pequeno grupo, falando grosso. Fala aí, pessoal. Obrigado por me aceitar. E aí ele contou a história. Eu sou o maior assaltante a carro forte do Brasil. Eu dei uma ajeitada na cadeira. Ele começou a contar a história. Eu falei: meu Deus do céu. Eu já pensei porque o cara que assalta carro forte, o que é a casa de um pastor que já não tem muita coisa? Enfim, esse cara entregou a vida para Jesus. Na outra semana ele trouxe um carro cheio dos amigos dele. Vocês imaginem quem são os amigos dele. Na outra semana ele trouxe uma van cheinha dos amigos dele. Eita, eu tenho uns amigos que se eu fosse vocês não mexia comigo. Depois ele trouxe um micro-ônibus cheio de amigos. Mas calma, todos eles entregaram a vida para o Senhor Jesus. Um deles, o Jean, numa das nossas reuniões de pequeno grupo, também disse a mesma coisa. Tá ligado que eu estava na tranca? Puxei 8 anos, sou o maior assaltante de caixa eletrônica de Minas Gerais. Falei: pronto, agora se a polícia baixar aqui, eu tenho uma quadrilha em casa.
E a gente vê esse povo tudo hoje como líder de pequeno grupo. A gente vê esse povo tudo como líder de capelania prisional, entrando nos presídios, falando de Jesus, fazendo pequeno grupo nos presídios. Agora vamos começar um processo de formação teológica dentro da penitenciária. São 6 penitenciárias que nós estamos trabalhando dentro daqueles pavilhões de Hortolândia. Então Deus tem feito uma obra incrível. Esse pequeno grupo se multiplicou 19 vezes, estamos indo agora para a 20ª multiplicação. Somente no nosso pequeno grupo já passaram mais de 250 pessoas na nossa sala. Amor, vem para cá um pouquinho. Eu não estava programado não, mas já fizeram eu passar susto aqui, você vai passar susto também. Eu queria que, não está no programa, mas eu queria que minha esposa falasse um pouquinho para vocês a importância do pequeno grupo para ela, sabe? Porque, irmãos, muitas vezes a gente não consegue avançar nessa questão de pequeno grupo, que às vezes o marido ou a mulher não ajuda. Às vezes vocês querem ter uma casa perfeita para fazer um negócio. A hora que vocês tiverem essas casas perfeitas, vocês não estão aguentando andar mais. Ou Jesus já voltou. Ou alguém já soltou uma bomba aqui, porque vocês estão vendo o que está acontecendo. Agora escuta um pouquinho. Boa noite, meus irmãos. Eu compartilhei ontem à tarde com algumas das irmãs. E aí nessa foto eu posso ver tanta gente querida. Essa sala, aquele racho que eu falei para vocês, é do lado de cá. Então eles ficavam tudo olhando para a rachadura na sala. E naquele tempo eu falei, Senhor, eu queria tanto uma casa bonita. O nosso desejo como mulheres realmente é oferecer o melhor. Você não está errada, a gente quer oferecer o melhor. Mas como Esdras disse, às vezes esse melhor demora. E se eu esperasse a rachadura fechar, a dona Francisca não teria conhecido Jesus. O seu Joaquim não teria fechado o bar, estaria com um pequeno grupo na casa dele. O Jucimar não teria sido salvo. E tantos outros que estão por aqui. O Senhor não quer uma casa perfeita, Ele quer um coração rendido. O Senhor não quer um momento perfeito. Eu lembro, em 2019, eu tive uma depressão muito forte. E tinha um dia que o que eu menos queria era ver a cara das pessoas. Eu queria chegar no meu trabalho e ficar escondida. Só que era nessa quarta-feira que o abraço da dona Francisca me impulsionava a continuar. Abra sua casa, minha irmã. Se a liderança não for à frente, não espere que a igreja vá. Se a liderança não estiver abrindo caminho, não queira que outro líder assuma a responsabilidade que é minha e sua. O Senhor tem pressa e Ele conta comigo e com você. Vocês viram que ela fala pouco, mas ela fala certeiro, né? Bênção pura. Se vocês quiserem, eu posso descer e ela continua. Enfim, muitas coisas lindas aconteceram nesse tempo. Até que em 2018, minha mãe foi acometida de um câncer e meu pai, por forças maiores, disse, eu tenho que cuidar da sua mãe. E então entramos em processo de sucessão pastoral, nós éramos numa equipe grande, eu não imaginava ser o pastor da igreja, eu não almejava ser o pastor da igreja, eu não queria ser o pastor da igreja, eu fugi de ser o pastor da igreja. Mas o Senhor me escolheu, a igreja votou e por unanimidade, eu disse, Senhor, tem que ser unanimidade, se tiver um voto contra, então eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que convenceu mesmo, porque uns 30% não gostavam de mim não, mas enfim... Assumi o ministério e disse para meu pai, agora você fica quietinho. Arrumei um lugar para ele aqui na roça, de um amigo meu, e falei, você fica aqui. Ele ficou aqui? Não, ele veio aqui, ele foi ali, ele veio ali, ele veio aqui, ele veio ali, ele veio lá, e depois ele veio aqui. E ele começou a fazer discípulos. E aí um dia ele ligou para mim, plena pandemia, minha mãe com a imunidade lá no pé. Você não sabe o que aconteceu. Nós já temos um PGM aqui. Sabe o idoso quando vira criança? Faz arte? Aí eu queria que você viesse aqui para a gente batizar o povo. Eu falei, que batizar? A gente não está podendo sair na rua. Não, mas aqui não tem polícia, não. Não, você vem aqui batizar o povo. Eu falei, pai, tem Covid para todo lado, está morrendo gente para todo lado. Xiii, aqui é tão longe que o Covid não chega.
Resumindo, eu fui. E batizamos as primeiras 8 pessoas. E fica vendo a cara de arteiro dele, que o PGM dele multiplicou, e ele já tinha uma congregação lá na roça. Olha para você ver se não é cara de arteiro. Olha minha mãe. Olha a cara da minha mãe de arteiro. Gente, a minha mãe já fez 21 cirurgias. Ela não morre. É incrível. Ela tem alguma coisa lá, que a hora que ela chega, ela volta. Ontem eu estava fazendo um ao vivo com ela aqui, porque estava cantando uns hinos que eles cantavam no coral. Meu pai já foi trompetista, né? Vocês sabem, já contei, mas não vim aqui para falar isso. Mas enfim, quando o negócio começou a crescer, em pouco tempo, em 1 ano e meio, nós já estávamos com quase 100 pessoas, com 94 membros. Aí eu tive que arrumar um salãozinho para ele. E olha o que ele fez. Sabe o que é isso aí? Isso aí é um homem de 74 anos, que fala 7 línguas, professor de hebraico, youtuber, esfregando o chão. Pegou o código? Pegou? Entendeu? Porque às vezes a gente estuda um pouquinho, faz um curso IAD e a gente acha que a gente é alguma coisa. Eu sou o pastor da igreja, tenho pós-graduação. E daí? Vai ensinar o teu povo com humildade, de joelho, com bacia, com toalha. Então essa foto é símbolo de que ele poderia estar curtindo a aposentadoria dele, mas não. Aí, ó, o que resultou nisso aí? Olha lá. Olha para você ver que belezinha. Olha que coisa linda. Opa. Olha a fachada. Olha aí que beleza. Já está com 260 pessoas. E ele já tem PGM nas cidades vizinhas. E diz, agora nós precisamos plantar mais igreja na região. Entendeu? E o pior é que nós estamos enfrentando uma crise tão grande, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que a gente está tendo que plantar a nova e replantar a velha, e ressuscitar os pastores que estão morrendo. Nesse meio tempo, o Senhor também nos deu o Chile. Quando eu comecei o processo de mentoria do Chile, então começamos numa casa, esse lugar é alugado. Em 1 ano e pouquinho, nós já estamos com 60 pessoas. Olha que coisa linda, o povo adorando o Senhor, jovens. A gente está batizando 2 vezes, 3 vezes por ano. Sábado agora nós inauguramos o campus em Arthur Nogueira. Olha aí, coisa boa. Plantação de igrejas. E esse daqui é o meu mentor. Vocês oram por ele, porque a segunda coroa é dele. A primeira da minha esposa e a segunda é dele, porque esse homem está me colocando na linha, pastor Flávio Lúcio. Eu vou parar de mostrar a foto, que eu preciso trazer a palavra para vocês. Mas enfim, eu louvo a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo lá. Eu asseguro vocês, minha esposa está aqui, pode confirmar, nós estamos vivendo um tempo de avivamento na Batista Central de Paulínia. O nosso coração pulsa por almas. Por isso, falar de missões para mim é uma grande alegria. Falar num culto de missões, uma noite missionária, é uma grande alegria. O Senhor já nos deu o privilégio de passarmos em 21 estados brasileiros e 17 países. Fomos missionários em 12 estados. Começamos pelo Piauí, Maranhão. E o meu desejo agora é mobilizar discípulos para a América Latina e Europa. Então, por favor, gente, bora fazer o Mato Grosso do Sul crescer no projeto missionário, para a gente não só alcançar o Mato Grosso do Sul, mas enviar missionário para outros países. Porque já foi o tempo da gente ficar esperando receber. Nós já recebemos tudo que tinha que receber. Agora está na hora da gente entregar. Bem, pensando um pouquinho nessa noite de missões, o tempo já estava contando, né? Que eu já vi aqui, já foram 23 minutos. Pensando um pouquinho nessa noite de missões, o Senhor me deu um tema, e eu gostaria de convidar você a anotar esse tema, anotar alguns pontos do sermão. Lá na nossa igreja nós temos esse hábito, porque a palavra que o Senhor nos dá em cada encontro, em cada pequeno grupo, em cada culto, não é só para aquele momento, é para a gente gravar, anotar e passar para outros. E o Senhor me deu um texto bem conhecido dos irmãos, de João capítulo 4. Então, por favor, João capítulo 4, dentro desse texto eu gostaria de falar sobre o tema levante os olhos e veja. Levante os olhos e veja. Sim, porque eu acredito que esse tema precisa ser abordado com urgência. Não dá mais para a gente perder tempo olhando para o umbigo. Não dá mais para a gente perder tempo olhando para as demandas, muitas vezes da nossa própria vida, para as demandas estruturais das nossas convenções, associações. A gente precisa levantar os olhos, porque tem gente morrendo e indo para o inferno.
E aí, depois de viajar tanto nos últimos 4 anos, eu comecei a observar e comecei a fazer algumas perguntas. Como explicar o fenômeno de nós termos no mundo inteiro igrejas doentes, enfermas, à beira da morte, algumas que já morreram, com as portas fechadas, mas ao mesmo tempo nesses mesmos lugares, às vezes nas mesmas cidades, às vezes nos mesmos bairros, às vezes na mesma rua, no mesmo período, igrejas vivas, pujantes, alegres, crescentes. Aí você vai visitar um pastor que está lá mais fraco que sopa de hospital. É, que difícil, essa cidade é difícil, a cultura é difícil. Mas, querido, nós vamos contra a cultura. O evangelho é contra a cultura, é para sair metendo pé. É para criar uma nova cultura, a cultura do reino. Aí você vai na esquina, tem uma igreja pentecostal só no fogo. Tem uma outra neopentecostal com 2, 3 mil membros. Tem uma outra presbiteriana lotada. Aí o tal do batista chorando as pitangas. Alguma coisa está errada. E aí a gente fala tanto de revitalização de igreja. Eu quero emprestar uma palavra do pastor Fabrício Freitas, nosso executivo da Junta de Missões Nacionais, que quem mais precisa de revitalização hoje são os pastores e líderes. Porque o pastor que não passa pelo processo da revitalização, ele não envisiona a igreja, porque ele já morreu. Você olha para as igrejas mortas, e eu acredito que elas estão mortas, em primeiro lugar, porque elas assumiram o comando. Elas cresceram, elas têm estrutura, elas têm dinheiro, elas têm patrimônio, elas têm ativos. Só que o patrimônio, o ativo, o dinheiro não sustenta por muito tempo, ele não se sustenta por muito tempo. Depois de um certo tempo, depois de ela alcançar o pico da implementação daquela igreja, dela se tornar uma igreja importante na cidade, ela se acha e ela para então de olhar para a salvação do mundo. Ela para de olhar para a salvação da cidade. E alguns pastores chegam ao exagero, onde eles acham melhor e começam a pregar que a igreja deve parar de crescer, porque se ela crescer demais, ele vai ter muito trabalho. E aquilo que ele já ganha já é o suficiente para manter ele, a família dele e as próximas gerações bem de vida, ou pelo menos para comer um arroz com feijão. Ele esquece que alguém investiu nele para que ele conhecesse Jesus. Igrejas estão mortas porque elas estão focadas nas suas próprias estruturas mortas. Ou então templos fechados, ou então templos cheios de programações vazias. E não tem fim. O povo está cansado de tanta programação, de tanta agenda. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tem tempo para discipular, não tem tempo para orar, não tem tempo para convidar alguém para a sua casa. Na minha igreja não tem culto de segunda, não tem culto de terça, não tem culto de quarta, não tem culto de quinta, não tem culto de sexta, só tem de domingo. Aí você fala, nossa pastor, que decepção. Só que na segunda-feira o Senhor está acrescentando as pessoas que estão sendo salvas, porque tem gente visitando. Na terça-feira o Senhor está acrescentando as pessoas que estão sendo salvas, porque tem gente na pizzaria comendo e discipulando. Na quarta-feira os PGMs estão cheios, porque o Senhor está acrescentando aquelas vidas, entenderam? Então nós perdemos um pouco do foco. Igrejas mornas, igrejas irrelevantes na sociedade, que se elas deixarem de existir, ninguém vai sentir falta. Irrelevante no reino. Igrejas que já não se envolvem mais com as associações, com a convenção. E eu quero escandalizar vocês nessa noite agora, porque eu não me envolvo só com as igrejas batistas, não. Eu sou amigo de todos os pastores de várias denominações da nossa cidade. A gente se junta para orar, a gente toma café junto, a gente chora junto. Essa semana eu estava com vários pastores da Assembleia de Deus, Nazareno, Presbiteriana, Congregacional, juntos, porque a minha igreja sozinha não tem a capacidade de ganhar a cidade de Paulínia para Cristo, nem o estado de São Paulo sozinho, e muito menos o mundo. Mas aí quando a gente é um fracasso, é mais fácil falar mal do outro. Porque aí você diminui o outro para você crescer. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para a gente se unir. Porque se não houver unidade entre nós, ninguém vai crer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Em resumo, muitas igrejas deixaram de ser igrejas. Por isso hoje eu gostaria de meditar na importância da evangelização.
visto que a evangelização é uma marca indispensável de uma igreja viva, de uma igreja saudável. E grave o que eu vou falar agora. É impossível vermos o Mato Grosso do Sul salvo, olhando só para dentro. Eu vou falar mais. Vocês querem ver o Mato Grosso do Sul salvo? Tem que olhar em todas as direções ao mesmo tempo. Não é só olhar para o Mato Grosso do Sul. É em todas as direções. Então levante os olhos e veja. Eu não vou ter tempo para ler o texto todo, mas a história vocês conhecem. A partir do verso 1 do capítulo 4 de João. Vocês conhecem a história. Jesus, o texto diz lá no verso 4 que era necessário que ele passasse por Samaria. Não por questões geográficas, mas porque estava no coração de Jesus ganhar aquele povo. Então o Senhor Jesus, ao passar por aquela cidade, ele tem um encontro com aquela mulher, ele começa a falar da fonte de água viva. Vocês conhecem muito bem o diálogo. Aquela mulher então começa a abrir a vida dela, ela começa a contar um pouco da vida dela, até porque o Senhor Jesus mesmo disse, você tem uma vida boa aí, né? Você já passou por vários casamentos, e essa pessoa que você está agora se relacionando, é óbvio, não é o seu marido. E aquela mulher disse, esse homem é um profeta. Enquanto isso, os discípulos dele compravam comida na cidade, e quando eles voltam, começa um diálogo, uma narrativa interessante. E essa narrativa é completamente o oposto daquilo que Jesus estava construindo. É interessante como muitas vezes Jesus estava indo por um lado e os discípulos dele iam para o outro, parecendo a gente. Jesus com um projeto, com um plano, e os discípulos cegos, sem entender o que estava acontecendo. E então aquela mulher entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz para ela que ela seria como uma fonte. Ou seja, que por onde ela passasse, a fonte de água viva, que era Jesus, que já estava nela, agora ia jorrar naquela cidade. E ela sai contando para aquele povo, ela sai chamando aquela cidade inteira. Aquela mulher improvável, assim como eu e você. Aquela mulher pecadora, assim como eu e você. Aquela mulher que todos sabem que ela ia no meio do dia para pegar água, porque ela não era benquista. Mas agora aquela mulher que ninguém esperava vir algo de bom nela, ela consegue trazer uma cidade aos pés do Senhor Jesus. E Jesus passa ali por 2 dias ministrando a palavra dele. Bem, vamos comigo para o verso 35. Lá no verso 35, ele diz o seguinte: daqui a 4 meses haverá colheita? E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Estes estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, da mesma forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pelaquela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou por 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Queridos, fica claro aqui no texto que Jesus nos chama para levantar os olhos e vermos os campos brancos que estão prontos para a colheita. Não dá para você colher um fruto podre e não dá para você colher um fruto verde. Só dá para colher fruto maduro. E aqui o Senhor está dizendo para nós hoje, nessa noite, assim como Ele disse naquela tarde: os campos estão brancos,
prontos para a colheita. A gente só precisa olhar, levantar os olhos, porque o Senhor vai mostrando quem são as pessoas que já estão prontas para receber o evangelho que salva, que transforma, que liberta. Ele disse isso logo após conversar com aquela mulher samaritana, aquela mulher marginalizada socialmente, ridicularizada, marginalizada espiritualmente também, não só socialmente. Mas sabe o que aquela mulher tinha? Ela tinha sede na alma. E a sede que ela tinha na alma, as tradições e os rituais não eram capazes de saciá-la. Isso te conta alguma coisa? Não são tradições, rituais, que vai mudar a vida de ninguém. Elas precisam ter uma experiência com Deus. Elas precisam conhecer o Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva. Nesse cenário, então, Jesus nos ensina uma lição muito profunda. Ele não se limita pelas barreiras culturais. Por isso nós podemos ir a qualquer canto. Ele não se limita pelas barreiras raciais. Ele não se limita pelas barreiras religiosas. Ele vê cada vida como alvo do seu amor. Então, naquele momento, Jesus mostrou que o evangelho é para todos os povos, para todas as raças, para todas as culturas, para todas as classes sociais. Ele nos convida hoje a enxergar o mundo como Ele vê. Como Ele vê. E quando a gente consegue enxergar o mundo com os olhos do Senhor, a gente enxerga o mundo com compaixão. O nosso dia é diferente. Porque enxergar do ponto de vista de Jesus é diferente do ponto de vista nosso. Hoje nós somos chamados para levantar os nossos olhos para além das paredes das nossas igrejas locais e enxergarmos as necessidades espirituais do estado do Mato Grosso do Sul. Para ganharmos esse povo para Cristo. Mas o que é levantar os olhos? Em primeiro lugar, levantar os olhos é sentir a urgência de alcançar os perdidos. E a gente precisa entender essa questão de urgência, porque, obrigado querido, assim como Jesus, nós não podemos perder tempo. Quando ele diz que os campos, olha lá, estão brancos, ele estava apontando para quê? Ele apontava para as necessidades imediatas de colher aqueles frutos. Ou seja, a urgência não é apenas uma questão de pressa, mas uma questão de prioridade. Não é só uma questão que a gente tem que fazer hoje. É o que a gente tem que fazer hoje antes de fazer outras coisas. A prioridade é nós termos um relacionamento com o Senhor e ganharmos almas para Cristo, para que essas pessoas possam ter um relacionamento com o Senhor. Então, em primeiro lugar, dentro desse ponto, reconheça o momento. Se a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, se a gente tem sensibilidade, a gente reconhece o tempo, a gente começa a conversar com aquela pessoa, a gente faz uma amizade naquele posto de gasolina, a gente faz uma amizade numa padaria, a gente faz uma amizade numa farmácia, a gente faz uma amizade com o vizinho, e a gente vai sentindo como está o temperamento do coração deles, em que temperatura está o coração deles, se já está pronto, se aquela terra já foi gradeada com oração, se aquela terra já foi adubada com madrugadas orando por aquela alma, e então muitas vezes aquele coração já está pronto agora para receber a semente da palavra. Vocês já pararam para pensar que o negócio é tão urgente que a cada segundo 2 pessoas morrem sem Cristo? Quer ver? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Já imaginou? Da hora que a gente começou o culto, quantas pessoas já morreram sem Cristo? Você já imaginou que 155 mil pessoas morrem por dia? E a gente fica discutindo coisas que não tem sentido. Se a parede é preta, se não é preta, que se põe gravata, se não põe gravata. Põe a gravata, o pescoço é teu. Não quer pôr, não põe. A gente fica discutindo uns troços que não faz sentido. Ah, porque a parede é preta. Uai, e por acaso tem alguma cor que é mais santa? Pide de amarelo, de verde, cor de rosa, qual que é o problema? O problema está em quem vê problema em tudo. Ah, tempo bom é aquelas músicas que a gente cantava. Tempo bom porque você vivia naquele tempo. Agora o tempo bom é para quem vive nesse tempo, porque o seu tempo está acabando. Uai, falei besteira? Porque eu também sinto saudade de algumas coisas do meu tempo.
Só que é o seguinte, eu quero meu filho na igreja, eu quero meus netos na igreja. E se nós estivermos cantando canções cristocêntricas que glorificam o nome do Senhor, que importa? Porque antigamente, agora o povo vai de tênis para pregar. E daí? Tem gente pregando descalço na África. Mas que povo fraco da cabeça. Não adie o chamado. A oportunidade de alcançar alguém pode ser única. Deixa eu falar um negócio para você. Quando eu comecei a plantar essa igreja, quando nós começamos a plantar essa igreja no Chile, e que eu falei, meu Deus, nós investimos do nosso bolso 30 mil reais com viagens ao Chile. Porque não tinha no orçamento da minha igreja, e eu não estou aqui falando mal da minha igreja não, porque eu também não sou doido de ficar fazendo coisa que é pé no chão. E eu disse, se o Senhor me chamou para fazer esse trem, Ele vai me dar o recurso. E nós fomos e plantamos essa igreja a custo zero para a igreja, a custo zero para a convenção, e a custo zero para mim não foi. Mas enfim, o Senhor me deu esse dinheiro, esses recursos, para que eu pudesse empregar na obra. Sabe o que aconteceu depois de um ano, que eu estava lá para celebrar mais batismo? O Jorge morreu. O Jorge, que a gente tinha batizado nos primeiros batismos de fevereiro do ano passado, o Jorge morreu em janeiro desse ano. Aí eu pergunto, e se nós não tivéssemos senso de urgência e não tivéssemos plantado aquela agência? E se nós não tivéssemos arrumado briga com aquele povo? Porque tem gente que acha que é dono da cidade, é dono da convenção, é dono, vai ser dono do inferno qualquer hora dessa. Nós não somos dono de nada. Saudoso Rubens Lopes, que foi presidente da Convenção Batista por 14 vezes, dizia, o campo é o mundo. Vai, não peça permissão para ninguém. Vai, fala de Jesus por onde você for. Agora eu fico imaginando. Imagina se Jesus não tivesse parado para falar para aquela mulher. Se Jesus estivesse agradando, querendo agradar os discípulos. Vai ficar mal para mim que eu sou o líder aqui, não vai dar certo. Não, Jesus passa por cima de tudo. E os discípulos aprendem com ele depois. E mesmo em meio a privações, a desafios, a perseguições, a medos, a frustrações, a traições, a acusações, eles não se afastam do propósito. Pelo contrário, eles preferem morrer a deixar de pregar o evangelho. Todos eles, com exceção de um. Peça ao Senhor. Hoje, peça ao Senhor, onde você está, peça ao Senhor, de verdade, peça ao Senhor para você sentir compaixão. Senhor, por favor, eu quero sentir a mesma compaixão que Jesus sentia, eu quero olhar para aquelas almas, eu quero ter compaixão delas. Vocês lembram de Mateus capítulo 9, quando o Senhor olha para aquele povo, para aquela multidão, e Ele tem compaixão delas, porque elas estavam perdidas, como ovelhas que não têm pastor, e a raiz no grego daquele texto, daquela palavra é o seguinte, esse povo não tem quem discipula eles, quem cuida deles. O tempo de Jesus estava próximo a se findar. Então Ele ensina a gente a fazer o quê? Rogue por trabalhadores. Rogue, ore todos os dias, Senhor, envia trabalhadores. Além de você, envie mais trabalhadores para a colheita. Quero deixar uma pergunta nesse ponto. O que você está disposto a fazer hoje para alcançar aqueles que estão na sua volta? Para alcançar a sua família? Para alcançar seus vizinhos. Sim, porque a gente não começa de lá para cá, a gente começa daqui para lá. Porque uma pessoa que não é capaz de amar o filho, o marido, a esposa, o vizinho, que vê todo dia, vai amar o Mato Grosso do Sul? Segundo, levantar os olhos, é enxergar cada vida como alvo do amor de Deus. Queridos, Jesus viu na mulher samaritana alguém preciosa. Olha lá, dos versos 28 ao verso 30. O que Ele fez? Ele enxergou além das aparências. Quando nós levantamos os olhos, nós precisamos pedir ao Senhor para vermos aquelas pessoas como Ele vê. Quando a gente olha para o maior assaltante a carro forte do Brasil, uma pessoa que já esteve em vários noticiários de jornais nacionais e internacionais, que já teve o seu ônibus metralhado em rodovias, cheio de bandidos. A gente olha para aquele homem, o que a gente quer daquele homem? A morte. Ele merece morrer.
Ele merece passar todos os dias da vida dele no cárcere. Aí o Senhor nos ensina a olhar com outros olhos. Se aquele homem mudar de vida, ele pode levar outros assaltantes a mudar de vida, e então nós teremos um país mais seguro desses homens. Por isso, quebre barreiras. Jesus nos ensina que o evangelho é para todos, independente da origem, do status, da história. Irmão, de verdade, quem que tem história boa aqui? Olha, são poucos que tiveram história boa, nascido, crescido no evangelho, que não se contaminaram com algumas coisas. A maioria de nós passamos por histórias familiares terríveis. O meu avô, ele perdeu tudo que ele tinha. Meu bisavô, minto. Meu bisavô perdeu tudo que ele tinha, sabe por quê? Porque ele gastava na zona de prostituição. O meu avô levava o meu pai para esse ambiente. Agora, eu olho para trás, eu não quero mais pessoas como meu bisavô, como meu avô. Eu quero pessoas como meu pai, regenerados, transformados. Então eu preciso levantar os olhos e enxergar que aquela pessoa que fazia tudo aquilo que era meu pai tem um ditado que ele diz: cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. Eu não consigo imaginar meu pai falando palavrão, porque eu nunca mais vi meu pai falando palavrão. Aliás, eu nunca vi meu pai falando palavrão, porque quando eu nasci ele já tinha 2 anos de convertido. A vida do meu pai agora é abençoar almas. Então, aquilo que o Senhor fez dentro da minha casa, minha família não é perfeita. Ele quer e Ele pode fazer na família de todos do sul do Mato Grosso do Sul. Eu creio nisso. Nós somos chamados para imitar esse amor que rompe barreiras. A igreja tem um papel também local, mas também tem global. Então alcance os mais próximos e os mais distantes. Pastores, por favor, pastores, promotores de missões, leva a tua igreja a se apaixonar pelo mundo. Se você for no meu gabinete, você vai ver que eu tenho um mapa da cidade na parede do meu gabinete. E você vai ver que tem um mapa mundi. E todos os dias eu passo ali orando, rua por rua, todos os dias eu passo ali orando, país por país, eu vou lendo o nome dos países, um por um. E eu vou envisionando a igreja, nós vamos plantar a igreja, nós precisamos plantar a igreja, nós precisamos plantar a igreja. E eu quero pedir que vocês orem, porque domingo o Senhor nos deu uma nova missão, plantar uma igreja. Como é que chama a cidade? Biella, na Itália. O Senhor vai mostrando, vai aqui, vai ali, vai aqui. Agora, se a gente só olha para as necessidades da igreja local, a gente não vai conseguir atender nem as necessidades da igreja local, porque se tem uma coisa que o Senhor ama é almas. A grande comissão nos convida a fazer discípulos de todas as nações. Isso implica em fazer o quê? Orar, treinar vocacionados, enviar obreiros, sustentar missionários, plantar igreja. Deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Por muitos anos nós nos acomodamos só em enviar ofertas para missões. Está na hora de nós levantarmos um clamor para enviarmos os nossos filhos e os nossos netos para o campo. Porque é muito fácil levantar dinheiro para outro ir. Sabe onde estão os missionários, os obreiros? Na sua igreja onde você pastoreia. Pode ser o seu filho. Eu oro todos os dias, Senhor, chama o Mateus também. Gente, tem dia que eu fico emocionado demais, porque às vezes eu estou num lugar, a Miriam está pregando no outro, o meu filho mais velho está no outro, meu pai está no outro, e a gente fala pelo WhatsApp assim, olhando no vídeo chamado um para o outro, e aquilo vai dando uma alegria no meu coração. E às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas deve ser muito difícil a vida de vocês, que vocês não estão juntos o tempo inteiro. Eu fico pensando, a vida difícil deve ser a sua, que está todo mundo dentro da casa, cada um num quarto assistindo na Netflix. Isso é que é difícil. Está todo mundo no mesmo lugar, mas com um propósito diferente. É melhor estar em lugares diferentes com o mesmo propósito, ganhar almas para Jesus, fazer discípulos. É isso. Segunda pergunta: você está disposto a cruzar barreiras para que o evangelho alcance a todos, em todas as nações, desde o lado de lá da mesa até do outro lado de lá do mundo? Que se você não for, eu vou. Terceiro lugar: levantar os olhos é também semear com fidelidade, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Esse ponto é muito importante. Sabe por quê? Porque às vezes a obra de evangelização
ela muitas vezes, a gente quer que ela seja medida por resultados imediatos. Os resultados não são imediatos. E aí a gente desanima. Muitos frutos que nós colhemos foram plantados por outros. Eu estou colhendo fruto hoje que meu pai plantou. Eu estou colhendo fruto hoje que a irmã Marilena, São União, Silvio Leopoldino plantou e ela já está na glória. Eu estou colhendo frutos que o irmão Ignati plantou e ele já está na glória. Eu estou colhendo frutos que os plantadores da nossa igreja plantaram desde então, com oração, com palavra, que os meus professores da escola bíblica dominical plantaram. Estou colhendo hoje. E eu sei que muitos frutos meus filhos e netos vão colher, que nós estamos plantando hoje. O problema é que a gente quer as coisas tudo para agora. A gente não tem mais paciência de cozinhar no fogão de lenha. Ou tem? Tem alguém cozinhando no fogão de lenha? Que se tem, me convida para comer na tua casa, que o trem é bom. A gente quer tudo instantâneo, é tudo rápido, é todo mundo correndo. Sabe como é que a gente ganha uma pessoa para Jesus? E ele fala para ele, depois ele fala para ele, ele fala para ele, ele fala para ele, ele fala para ele, aquela hora para ele, que ele ora para ele, que ele para ele. Às vezes é trabalho de 20, 30, 40 pessoas por anos para ganhar uma pessoa para Jesus. Anos! Então nós não podemos parar, não podemos desistir. Semeie com perseverança. O nosso papel é semear. Creia que cada palavra, cada ato de amor e verdade planta uma semente que um dia vai germinar. Paz, quantas vezes a gente vai no hospital fazer uma visita e tanta gente já falou de Jesus para aquela pessoa e naquele dia aquela pessoa, a semente cai no coração dela. Confie na promessa de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela promete que ela nunca volta vazia. Ainda que você não veja, você não precisa ver os resultados, você só precisa plantar. Deixe os frutos nas mãos de Deus. Assim como os agricultores sabem que nem todas as sementes brotam ao mesmo tempo, ou sim. Tem agrônomos aqui, vocês sabem mais do que eu. Nós precisamos confiar que Deus, olha aqui, Deus cuida dos resultados. O resultado não é com a gente, Ele é o Senhor da colheita. Sabe por que a gente tem que pedir trabalhadores para Ele? Porque só Ele pode empregar trabalhadores. Você não vai pedir para um outro dono da fazenda, o fazendeiro da fazenda do lado, o fazendeiro da fazenda do lado, pode contratar trabalhadores para essa fazenda? Não, é só o dono dessa fazenda. Então se só tem uma pessoa que pode contratar trabalhadores para a sua seara, e esse é o Senhor. Nós só vamos fazer a vontade dEle. E aí, eu quero trazer um texto para vocês, de 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 a 9. Esse texto nos ensina algo muito importante. O papel do semeador, o papel do ceifeiro. A importância de nós falarmos do Evangelho com alegria, sem ciúmes. Olha o que diz. Eu plantei. Apolo regou. Mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Aí, fui eu que plantei, fui eu que regou. Tá bom, nenhum dos dois, ninguém. Mas unicamente Deus. Por quê? Porque Ele que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Terceira pergunta então, você está disposto a plantar o Evangelho firmemente, confiando que Deus cuidará dos frutos? Sim ou não? Último ponto. Levantar os olhos é participar da alegria de Deus ao ver vidas transformadas para a eternidade. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. A gente tem vivido tempos onde vem 10, 20, 30 pessoas para o apelo, e a gente não consegue mais chorar por aquelas almas. A gente fica olhando no relógio, olha no celular, e dá um ciricutico, que quer sair, quer ver o negócio, quer ver o jogo, quer ver a mensagem, quer ver não sei o quê. Eu não sei onde nós vamos parar. Eu não sei onde nós vamos parar. Eu sou da época, e eu não estou aqui com saudosismo, mas eu sou da época que eu ouvia meu pai pregando. Meu pai em todo sermão dele, até hoje ele fala, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, os céus estão em festa. Aí a gente se encontra e fala, hoje foi fraco, só 5.
Aí a gente, para inflar o ego, a gente faz aquele apelo para uma alma que vem ao Senhor Jesus. A gente vai pensar, você quer um concerto no casamento, você quer um carro novo, a frente enche. Parece que para dizer assim, esse pregador é bom. Para dizer para a gente mesmo que deu certo. Nós perdemos a alegria de celebrar uma alma. Uma alma. Meu pai sempre diz, filho, se você não vibrar com a pregação, com a evangelização de uma alma, você nunca vai ter oportunidade de falar para uma multidão. Meu pai sempre me lembrou de um dos melhores sermões de Jesus, foi falando para uma alma, pregando para Nicodemos. Uma alma importante, a gente não sabe o que vai. Você imaginou a pessoa que ganhou Spurgeon para Jesus, a pessoa que ganhou Billy Graham para Jesus? Você já imaginou esses caras? Uma alma que eles ganharam para Jesus. Pode ser que a pessoa que você vai ganhar para Jesus vai abalar um país inteiro. Nós não temos essa noção. Quem toca o tambor aqui não sabe onde o som chega. Radicais? Sejam radicais. Faz negócio para valer. Não vale a pena deixar o conforto de casa. Deixar a família, deixar a cultura, deixar tudo para fazer um negócio de qualquer jeito. Faz com vontade o negócio. Faz com vontade. Ajuda a mudar, a criar uma nova cultura. De obreiros com fibra. Porque nós estamos vivendo um tempo de obreiros desfibrados. Que não são apaixonados. Nós precisamos voltar a ser apaixonados por uma alma. E encerrando, deixe um legado que ecoe para sempre. Cada vida que alcançamos deixa um impacto eterno. A mulher samaritana, ela mudou a história de uma cidade. E talvez ela seria menos improvável. Cada um de nós pode deixar um legado de transformação na vida de muitos, impactando gerações para Cristo. Última pergunta. Como você pode se envolver hoje para deixar um legado de vidas transformadas? Quero orar com vocês. E eu gostaria de fazer um apelo hoje. Se alguém puder vir ao teclado, se o menino do teclado estiver aí, se não, a gente prossegue aqui mesmo, que a gente já passou do horário. Mas eu gostaria de fazer um desafio para vocês hoje. Às vezes a gente precisa dar um passo de fé nesse desafio. A gente precisa parar de se acomodar achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Se nós que estamos aqui nos envolver, voltarmos para as nossas casas e igrejas com o coração inflamado por almas, vai acontecer um avivamento na nossa igreja. Irmãos, estamos treinando 50 jovens para ir morar na Europa. Sabe por quê? Porque está tendo uma diáspora. Os povos da janela 1040, que nós não conseguimos entrar, que nós não conseguimos estabelecer projetos missionários que nós gostaríamos, esse povo está se mudando para a Europa, para Portugal, para a Espanha, para a Itália, e nós não estamos dando conta disso. Nós temos que enviar os nossos jovens para a Europa urgentemente, não só para um reavivamento na Europa, mas para a salvação dos muçulmanos. América Latina, hoje vocês têm noção de quantos países falam espanhol, quantos países falam português? Os Estados Unidos, nós estamos passando por um processo de reavivamento nos Estados Unidos. Mas não, o povo do Brasil sai para se dar bem nos Estados Unidos, não é capaz de ganhar uma alma para Jesus nos Estados Unidos. Tem alguma coisa errada com a gente. Nós não somos esse povo, não, nós somos um povo brasileiro, um povo caloroso, um povo que ama missões. Gente, olha para mim, nós somos batistas. Nós amamos a Bíblia, nós amamos vidas, nós amamos missões, e nós vamos avançar, nós vamos virar essa página de mornidão, e nós vamos experimentar um avivamento como nunca em toda a nossa história. Nós não precisamos mais andar a cavalo para plantar a igreja, nós não precisamos mais cortar lenha para plantar a igreja, nós temos hoje tantas facilidades. Não vamos nos distrair. Eu quero desafiar você. Se essa palavra te incomodou e você quer dizer, né, esse negócio de missões é comigo, sai do teu lugar, vem à frente, eu quero orar com você. Se você foi impactado pela palavra, pelo desafio que o Senhor está trazendo hoje, são missões é comigo, eu vou orar por missões, eu vou ser o missionário, eu vou formar obreiros, porque às vezes nós como pastores,
Nós não estamos formando obreiros. Olha para os seus jovens, olha para os seus adolescentes, por favor. Olha para os seus jovens, eles são capazes. Para de falar que essa juventude não tem jeito. Para de falar que essa geração de adolescentes não tem jeito. Eles têm jeito, eles são inteligentes, eles são relacionais. Nas redes sociais, eles têm outras formas de ganhar vidas. Eles podem ganhar vidas em outros países. Aliás, eu quero louvar o nome do Senhor por todos os jovens e adolescentes que estão aqui nessa convenção hoje e muitos trabalhando. Você pode glorificar o nome do Senhor pela vida deles? Aleluia, jovem, adolescente, aqui é o teu lugar. Idoso, aqui é o teu lugar. Nós adultos, aqui é o nosso lugar. A convenção é lugar para todas as gerações. Nós vamos pegar a experiência do outro, a vivência do outro, o recurso do outro, a força do outro, a facilidade que o outro tem. Vamos juntar tudo e vamos fazer a obra do Senhor. Nós vamos orar. Se tiver mais alguém, vem em nome de Jesus.